tudo acontece por minha causa. Então, por que que o Vitor atrasou hoje? Não, o Vitor não atrasou, tá, gente? Só não é feito. Sim, sim. Só um exemplo. O Vitor atrasou por causa de mim, porque sou eu que sou convidado, porque se fosse outro convidado, o Vitor chegava no horário. A gente entra nesse lugar de vitimismo por causa do nosso egocentrismo. Sim. Então, tudo na igreja começou a se tornar sobre mim. Então, Deus é meu. Só que Jesus vai ensinar na oração clássica do Pai Nosso, que Deus não é meu, Ele é nosso, Pai. Então, o reino de Deus ele é exclusivo para cada um de nós individualmente, mas ele é exclusivo para todos nós. Então, é uma loucura. O reino de Deus ele é uma confusão humana, porque ele é uma coisa exclusiva para todos. Fala galera, graça e paz a todos. Eu sou o Victor Mendes. Eu sou o Joe Leal. E você está no Dois na Fé. Amados, você já viu o que está acontecendo aqui nessa mesa? Nós estamos recebendo uma pessoa especial. Especial por quê? Porque é parecido com Jesus. E pela fala, você já deve ter experimentado o que vai acontecer aqui nessa mesa hoje. Por isso, curta esse vídeo, comenta, compartilha, ative as notificações para você estar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, porque dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo e tudo que nós estamos fazendo aqui é relevante e precisa ser compartilhado com outras pessoas. Ah, meu querido, que honra. Privilégio. Que privilégio, o homem. Pastor Paulo Vargas, seja bem-vindo, meu querido. E como que nós fazemos com ele, irmão? Uma salva de passo, Espírito. Pastorzão, seja bem-vindo, se apresente, fale da sua comunidade a qual hoje o senhor é líder, está lá participando e cuidando de pessoas. E se apresente para as pessoas para que elas possam te conhecer, para esse papo de mesa maravilhoso. Como um bom assembleano de nascença, eu quero começar agradecendo vocês pelo convite. Amém. Agradeço essa agradecida do mundo, né? Bom, meu nome é Paulo, eu sou o pai da Elo e da Juju, esposo da Camila. Eu sou pastor aqui da Verdade e Vida em Presidente Prudente. Tem 5 anos que eu vim para Presidente Prudente, a gente veio enviado de São Paulo, tinha um projeto aqui que já existia de uma igreja chamada Verdade e Amor. E essa igreja, então, integrou com a Verdade e Vida e a gente veio e estamos aqui há 5 anos, né? A minha casa é interessante porque eu vim em um lar que meu pai é pastor, também chama Paulo. Meu irmão chama Paulo, meu irmão mais novo chama Paulo, a família inteira é de Paulos, então a gente vive esse cenário maluco aí de muitos Paulos. E Deus tem sido bom com a gente, sabe, Vitor? Desde que a gente chegou aqui em Prudente, a gente experimentou o favor de Deus, tem visto o crescimento da igreja, e a gente tem enxergado que é um tempo de expansão, um tempo de avanço do reino de Deus, um tempo onde a gente vai experimentar sinais, vai experimentar prodígios. Eu tenho uma esperança no meu coração de que essa cidade ela vai viver a plenitude da vontade de Deus. Eu creio nisso. Eu sonho com isso. Pastor, a gente sempre, nesse papo de mesa, a gente sempre tá muito assim, ansioso. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas crente não pode ter ansiedade. Ele, não. O nosso anseio é para que a palavra de Deus possa atingir os corações. E como líder e alguém que está aqui e chegou nessa cidade de Presidente Prudente há 5 anos e está percebendo isso, está sendo tocado por isso, o que que você tem experimentado que tem gerado transformação na tua vida para que as pessoas possam enxergar esse Cristo? Porque eu creio nisso, né? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade líquida, onde as pessoas se amodam a qualquer lugar que elas chegam, elas são muito facilmente enganadas, manipuladas, né? Então, o que que o Espírito do Senhor tem orientado a sua vida para lidar com esse combate, com essa luta de, cara, olha, existe a igreja grande do evento e tem a minha. Eu costumo dizer, e aí até eu tenho provocado os pastores para perguntar isso. As igrejas de pequeno porte têm que ficar o tempo todo lutando, aparentemente lutando com essas igrejas de eventos, de cantores famosos e etc e tal. E aí, daqui a pouco você vai ver, você cuidou, tirou o carrapicho, limpou, a pessoa tá bonitinha ali, aí vem umas luzes bonitas, sabe? Sim. Um microfone alto, uma voz bonita e leva a pessoa embora. Então,
que o Espírito tem conduzido seu coração através dessas realidades que nós estamos vivendo? Ó, eu vou trabalhar os aspectos da sua pergunta. Fiquei assim. Primeiro que acho que a nossa maior deficiência é a expectativa. Sim. A gente coloca a expectativa, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vi, quando eu dente, eu estava trabalhando numa empresa, eu tinha acabado de receber a notícia da melhor fase financeira da minha vida. Eu tinha passado por um processo seletivo interno, era uma multinacional espanhola, e eu ia receber 4 vezes mais do que eu ganhava o meu salário naquele momento da empresa. E quando eu recebi o convite para vir para cá, o convite era para eu ganhar um pouquinho mais do que meio salário do que eu ganhava no caso atual, não era nem na promoção. E eu aceitei a proposta porque Deus tinha gerado algo no meu coração. Então eu vim com uma expectativa enorme, porque eu tinha tido um sono e Deus estava falando comigo essa igreja, eu vou te entregar uma igreja do protótipo, tem um projeto para você aí, tá? E então eu vim com uma expectativa enorme de que eu vou chegar e vai ser extraordinário, a igreja vai crescer. E a igreja que a gente assumiu, ela estava numa fase de dificuldade, então ela estava mais ou menos com umas 20 pessoas. E aí você chega, imagina, sai de São Paulo para uma cidade que você não conhece ninguém. Se você perguntasse para mim até então onde era o Presidente Prudente, eu ia falar Ribeirão Preto, quase Ribeirão Preto, não tinha ideia nem de onde era. Então vim para cá e comecei um trabalho no meio de uma pandemia. A gente chegou de janeiro de 2021, tudo fechou em fevereiro, março. Assim, a hora que eu cheguei, eu falei, que loucura que eu fiz da minha vida. Eu vou chegar para fechar a igreja, vai dar ruim, isso aqui não vai dar certo. As pessoas nem me conhecem, como é que elas vão dar crédito para alguém que elas nem conhecem? Então, vim assim, com muita expectativa e de repente muita frustração. E eu comecei a ter experiências com Deus. Um dia, eu tive uma visão que foi diferente de tudo que eu já vi, Nathan. Eu cheguei, eu fui uma tarde na igreja orar, mas eu fui assim orar porque eu tava numa sensação de derrota. Falei, cara, que tragédia. A minha vida ministerial é uma tragédia. Sim, é a minha realidade. Eu não sei se você que está assistindo já passou por isso, mas às vezes a gente passa por isso. A gente só não fala para você vulnerável porque a gente quer manter a pompa de Superman, né? Ainda mais no âmbito familiar, né? As esposas, Esposa, filho. O pastor ele criou um conceito da igreja de que a igreja não pode ver que ele é frágil, que ele é vulnerável. É. Então, parece que se ele mostra essa vulnerabilidade, a igreja para de acreditar nele. Quando, na verdade, o papel do pastor é apontar Cristo. Então, para apontar Cristo, você precisa ser vulnerável, né? E aí, entrei na igreja umas 3 horas da tarde e orando, comecei a andar no salão, orando. O salão era ali perto na Brasil do Mercado. Não, era vou lembrar, peraí, Salim Faramal. Sim, é Salim Faramal. Eu ia falar o nome de um monte de referência, os caras não estão fazendo apoio. E aí a gente começou lá, eu andei orando. De repente eu orei no meio do salão e tive uma visão aberta, um negócio assim, sobrenatural, gente. E eu espero nunca mais passar por isso, de verdade. Eu olhei assim no meio do salão e tinha eu vou tentar explicar. Não é um cara, mas parecia um cara. Um ser, assim, de quase 2,20 m de altura. Muito forte. Muito forte. Só que ele tinha a cabeça de um animal. Imagina você olhar com um cara muito forte, com aquelas armaduras medievais, assim, toda despedaçada, e bufando de um negócio assustador. E eu olhei e falei, cara, não é possível que eu tô vendo isso de olho aberto. Porque eu sou crente de berço, nasci na igreja. Eu falo que, assim, a gente só não tinha berço evangélico, que meu pai e minha mãe eram muito pobres na época, para formar uma berço evangélico. Mas eu nasci na igreja. Mas eu nunca tinha tido uma experiência daquela. Olhar e ver, assim. Na hora, a primeira coisa que eu pensei, eu vou correr, vou chamar o pastor. Aí depois eu pensei, mas o pastor sou eu. E agora deu bom, implico. E aí, eu comecei a orar e repreender aquilo que eu estava vendo, que é a primeira coisa que um crente faz é ver o caldo entornando. E, ao mesmo tempo, Deus me tirou dali. E aí, Deus me deu uma visão já espiritual. E eu entrava num lugar que eu conseguia ver todas as entradas de por dentro. E Deus levantava um manto dourado, assim, começava a cobrir a cidade. E o Senhor falava assim, o templo de toda a terra
ser cheia da minha glória. Aí eu fiquei um leão, falei, agora vai, esse negócio vai dar certo, né? Aí eu comecei a olhar para o livro de Números e ver, Deus prometeu, a hora que o povo chama Moisés e fala assim, Moisés, vocês erraram, a gente quer apedrejar vocês, dá um líder pra gente que devolva a gente pro Egito, deu tudo errado, nada vai funcionar, esse negócio é loucura de entrar numa terra de gigantes. Deus chama Moisés e fala para ele, Moisés, eu vou acabar com esse povo, eu vou chamar só você e vou fazer de você uma grande nação. E Moisés fala, não, Senhor, não faz isso. Tem misericórdia desse povo. O Senhor tirou esse povo do Egito e tal. E Deus fala para Moisés assim, então tá bom, Moisés, vou concordar com você, mas assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da minha boca. E Deus faz uma promessa. E é uma promessa que é imutável, inevitável, uma promessa que vai acontecer. Eu creio, Vitor, que a gente está perto de experimentar um tempo maior avivamento da história. Isso vai fazer com que a gente se renda. Não vai ser poder para a igreja. Vai ser uma igreja rendida, uma igreja amável, uma igreja onde eu vou olhar para você e vou dizer, eu te amo, cara. Porque que eu represento Jesus, Jesus me ensinou isso. Eu não estou esperando nada em troca. Eu não amo vocês porque eu quero vir no podcast, porque eu tenho uma esperança de ser superior, de ser melhor. Bem amo, porque eu quero te servir, eu quero andar do seu lado, eu quero aprender com você. É fazer o que a Bíblia diz, olhar para você como alguém que é superior a mim, com honra, né? Então, eu experimentei todo esse cenário, mas eu voltei para a igreja de 20 pessoas. Eu voltei para a mesma igreja que a realidade dela era a pandemia, uma igreja pequena. E eu falei, Jesus, eu acabei de ter a maior experiência espiritual da minha vida. Eu acabei de ver um demônio, ele estava ali, de certa forma, afligido, ferido, com a sua armadura destruída. E agora eu estou vendo que a realidade é a mesma. E aí Jesus foi me ensinando algumas coisas. Quando ele dá um sonho para José, aos 17 anos, começa a sonhar que ele governaria. A primeira coisa que acontece depois do sonho é nada. Continua a vida normal. Então, esse é o maior desafio da gente. É experimentar o processo. Porque o processo é o mais extraordinário. O cumprimento da palavra é o que faz a gente ter a satisfação. Mas é o processo que nos prepara para isso, né? Então, encontrar esse lugar do processo. Hoje, a nossa igreja está com mais ou menos 120 pessoas, 130 pessoas. Mas quando eu olho para isso ainda não é o que Deus falou, sabe? Eu creio que Deus vai fazer algo nessa cidade que vai ser extraordinário. Assim. A gente vai olhar e vai falar, nossa, as igrejas daqui deixaram de ser uma vitrine de competição e se tornaram parceiras, né? A gente começou a experimentar isso. Quando a gente fez o Aviva Prudente no ano passado, várias igrejas fecharam domingo, se reuniram lá no IBC, fizeram culto. Quer dizer, quanto eu experimentei na minha vida, igrejas fechando no domingo. A gente tinha, sei lá, 10 comunidades que fecharam e se juntaram num lugar. Uma coisa assim, que eu começo a ver a nuvem do tamanho da mão de homem, sabe? Existe esperança, a chuva vai vir, Deus vai fazer. E a gente só precisa estar junto, abrir o coração, porque eu acho que a maior característica da igreja nesse tempo é o amor. Não é, os sinais vão vir, tudo vai acontecer, mas o amor é o que vai fazer a gente ser reconhecido. Um livro, meu pastor, não sei se o senhor já, inclusive, leu, que é do Frank Peretti, chamado Neste Mundo Tenebroso. E a história, mais ou menos, no começo desse livro é justamente isso que aconteceu com essa visão do senhor, né? Era um pastor bem jovem que vai assumir uma igreja, vamos usar essa expressão, uma igreja falida, né? E aí, porque hoje a ideia de falido que as pessoas têm é meio diferente, mas tudo bem. E aí ele chega nessa igreja e ele começa a orar, e aí é como se Deus abrisse a visão dele, né? E ele vê vários demônios, né? Grudados nas paredes, assim, na igreja. E ele é aquele jovem que corta a grama do jardim falando com Deus, que água as plantas falando com Deus e gastava tempo em oração. E eu vejo que durante todo o tempo, assim, desses grandes homens de Deus, é que eu tenho mais conhecimento desses caras mais pentecostais, tipo Charles Finney, Wood e tal.
Mas a gente conhece um pouquinho também John Stott, Piper. O que eu quero dizer é que esses homens gastavam tempo em oração. Esses homens gastavam tempo lendo e meditando de verdade nas escrituras, né? E eu acho que tá faltando tanto isso, esse gastar tempo na oração, esse gastar tempo. E aí eu vou percebendo que os muros realmente começaram a cair. Porque, cara, eu falo com o Vitor, né? É uma coisa meio doida essa nossa amizade, né? É o Sol da Terra com o Assembleiano e a gente vai conversando e vai percebendo que, na verdade, Jesus veio para rasgar o véu e a gente sai levantando um monte de cortina. Ó, você faz desse jeito, eu vou fazer desse para ver se o jeito que eu faço é melhor que o jeito que você faz. E vice-versa. E eu tô percebendo, e eu louvo a Deus por isso, que homens de Deus, assim como o senhor tem sentado nessa mesa aqui, a mensagem parece que tem sido a mesma, né? Deus está quebrando os muros porque está trazendo essa unidade. Sim. Né? Eu queria perguntar para o senhor acredita que de fato tem faltado isso mesmo, oração, meditação da palavra, e esse tempo a sós com o Senhor? E eu não digo nem na questão da membresia, mas assim, das lideranças espirituais. Ah, sei. Eu acho que quando a gente olha para a cultura da igreja, eu, eu vim de uma família assim, meu avô, ele participou da construção de quase 100 igrejas da Assembleia de Deus. Indiretamente e diretamente de umas 20, e participante. Meu avô chegou a trabalhar junto com o Paulo Leivas Macalão. Meu pai também pastoreou, chegou a pastorear 9 contos de pregação num período da vida. Eu vim de uma família que a gente, quando era criança, a gente foi ensinado a ajoelhar, orar. Os cultos tinham pelo menos uma hora antes do horário, a igreja cheia de pessoas ajoelhadas orando. E era inevitável quando você chegava num culto desse, acontecer sinais. As pessoas eram tocadas, transformadas. Hoje, eu enfrento essa realidade. Você marca um culto de oração. Fala assim, ó, não pode nem chamar de culto, porque não pega bem. Tem que ser turno de oração, porque tá na moda, né? Nós vamos fazer um turno de oração. E você, quando você se sente feliz, porque você viu 20% da igreja nesse culto, você fala, nossa, 20%. Os cultos em si, eles já se esvaziaram de oração. Se você juntar hoje, nesse último final de semana, quanto as nossas comunidades tiveram de oração no culto de domingo, cara, se a gente tiver sorte, deu 10 minutos de oração num culto. Ah, por quê? Porque a nossa liturgia agora é pro não crente. E se ele chegar e ver que tem muita oração, ele não volta na igreja, ele vai se sentir desconfortável. Então, a igreja, para agradar o visitante, ela se desconstruiu. Ela perdeu o que é a essência para dizer, olha, não, a gente precisa de um culto dinâmico. A gente precisa de um culto que a pessoa senta e entende o que está acontecendo. Só que antigamente, eu sou de uma época que a gente estava cantando no hino da harpa, a pessoa passava na porta e entrava chorando. Eu não sei o que aconteceu, mas a letra dessa música fez eu entender que eu preciso me converter. Eu nem sei como me converter, como que eu faço isso. Às vezes a pessoa interrompia o culto, porque o anseio era muito grande. Então, aí quando fala de liderança, então, meu Deus, que desafio. Os líderes hoje eles estão muito preocupados com um tempo, e o ativismo ele dominou a gente. Então, para ser um pastor relevante hoje, você precisa ser um bom administrador financeiro, um bom gestor. Quer dizer, as exigências hoje, você vai olhar para a igreja de Atos, a hora que a igreja começa a ser estabelecida, os discípulos lá de Jesus, os apóstolos, eles separam os diáconos para serem os gestores, os administradores, e falam assim: nós precisamos orar e meditar na palavra. A gente tem que gastar tempo com isso. E eu acho que em algum momento na nossa história a gente esqueceu desse versículo, dessa história, desse fato. E agora a gente precisa administrar. Nós precisamos ser melhores, nós precisamos estar inseridos na sociedade para que a sociedade nos perceba, quando na verdade nós deveríamos ter o poder de Deus para que a sociedade busque o poder de Deus, né? Então eu acho que a gente tá numa fase agora de remar contra o que a gente construiu. Porque assim, o telão de LED funciona. Põe um telão de LED, põe uma banda famosa, enche a igreja, qualquer igreja enche.
Mas isso é que nem você fazer. A gente estava conversando aqui antes do começo aqui do podcast. Quando você vai fazer um movimento na rede social e você vai lá e tem 20 mil curtidas, mas nenhuma é verdade. São curtidas que você comprou, você manipulou ali para ter. Todo mundo vai olhar e vai dizer: Uau, esse vídeo viralizou. Mas não viralizou de verdade. Então eu acho que a gente hoje precisa entender que igreja, ela é uma representação de Cristo. Ou pelo menos deve ser a junção de pessoas que representam a Cristo. E se a gente deixou de ser isso para ser uma vai de estrutura, é só pensar. Se Cristo estivesse aqui agora, ele estaria aqui nesse ambiente? Ele viria aqui ou ele viria para fazer uma denúncia? Viria para dizer: eu não concordo com isso. Vocês estão tratando clientes e enquanto a igreja for feita de clientes e não de crentes, a gente perdeu. E o diabo vai entrar nas nossas comunidades, vai manipular as nossas comunidades pelo entretenimento, né? Sim, então, eu acho que a gente precisa fugir um pouquinho dessa cultura do entretenimento, porque a cultura do reino ela não é feita de entretenimento. Jesus é um Deus que ele chama um grupo de discípulos e prega uma palavra pesada, e a hora que esses discípulos começam a dispersar, ele chama os 12 e fala assim: vocês também me querem ir? Quer dizer, é contra a curtida, é contra o engajamento, você dizer para alguém: vai embora. Imagina, a gente está agora pessoas acompanhando a gente, eu falo assim: você que está assistindo agora, se você não quiser, saia. Quer dizer, isso é contra a cultura, é ofensivo. Todo mundo vai olhar e vai dizer: que cara mal educado. Eu parei para assistir o podcast dele, ele está dizendo para eu sair. E Jesus sempre faz questão de dizer: se vocês não estão satisfeitos com a minha palavra, não participem disso. Então Jesus não negocia valores que hoje a gente negocia. A gente quer uma igreja relevante no número. E aí você vai olhar para as 7 cartas de Apocalipse, presta atenção nisso. A carta de Apocalipse é uma ofensa para a nossa realidade. Quer dizer, a carta de Apocalipse, Deus vai dizer para as 7 igrejas assim: ó, eu aprovei isso em você, aprovei isso em você, aprovei isso em você. São todas as coisas que a gente reprova hoje numa igreja. Uma igreja pobre, uma igreja perseguida, uma igreja que sofreu, uma igreja que foi humilhada. A gente rejeita isso. A gente vai dizer: não, esse não é sucesso. Se eu perguntar para vocês agora qual que é o sucesso de uma igreja, você vai dizer: caixa estável, uma igreja cheia, uma igreja que tem pessoas relevantes da cidade nela. Você vai usar qualquer coisa, menos dizer: não, uma igreja que sofre, uma igreja humilhada, uma igreja perseguida, uma igreja que é opressa pelo inferno. Então, parece, e aí você vai olhar Deus condenando a igreja rica. Deus vai condenando a igreja que está em alta na sociedade, bem localizada. Parece que tudo que Jesus condena são coisas que a gente aprova em Apocalipse. É assustador. Você vai olhar e fazer um paralelo, você vai dizer: ué, que eu acho que é sucesso é fracasso. E que eu acho que é fracasso é sucesso. Então, a gente tem um caminho de conversão. Deus vai. Espírito Santo é bom, né? Porque podcast acaba sendo uma pequena igreja. Sim. E não tem sido nada fácil para poder viver isso aqui, mas é sobre isso que você está falando. O podcast, ele precisa ser igual no Douglas Gonçalves ou ele precisa ser ele mesmo? Né? Essa provocação no nosso coração, ela é boa. Ela coloca a gente para refletir. Tanto que aquilo que o Espírito nos conduz, como dois na fé, é mais sobre a realização de alguém que está sentado nessa cadeira, podendo expressar o que Cristo fez através da vida dele, do que sobre realizar. Sim. Sobre curtida, escrita. A gente segue protocolo, que é um protocolo, sim, e é natural. Mas, assim, também uma coisa que me chama a atenção é que a gente fala de oração, e aí o que a tradição, como o senhor bem disse, fez também, é que antes a gente orava por nós. Aí a gente orava para Deus nos curar, nos perdoar. E é válido, é isso. A gente tem que fazer isso mesmo. Mas essa oração é uma oração de quarto. E
te dispensa, né? O seu interior. E ali eu olho para esse texto sempre numa perspectiva de que Deus está querendo me mostrar as minhas feiuras, o quão miserável homem que sou. E é por isso que eu vou pro meu quarto. Não dá para eu ficar falando isso publicamente. Mas essa oração da igreja que nós estamos convocando, você que está nos assistindo, essa provocação, é a oração da consciência do amor ao outro. Exatamente. Porque a gente é muita hipocrisia, velho. Desculpa, pastor, tá assistindo. Desculpa, líder religioso tá assistindo. Mas é muita hipocrisia falar de unidade e nunca ninguém foi pregar muita igreja. Porque você tem preocupação se ele vai falar teologia certa ou teologia errada. É muita hipocrisia um menino da Assembleia de Deus não poder ir em uma conferência de jovens na Sal da Terra. Então a gente vem quebrando paradigma desde lá de trás. E tem coisas que você não vai crer mesmo, que o cara fala, não é o que você entende. Mas o relacionamento de mesa não era para ser entendido e compreendido. Era para ser amado, cara. Eu acho que é isso que nós perdemos. A gente perdeu e agora a gente fala do evangelho de mesa. E aí o evangelho de mesa ele é tão constrangedor ao ponto de você entender assim, ó, a mesa agora não é mais um lugar íntimo seu. Porque se a mesa for um lugar íntimo seu, você vai escolher quem vai entrar na sua intimidade. Mas já que a mesa agora ela não é mais minha, então todo mundo pode sentar e eu não tiro ninguém, pô. As pessoas levantam e saem. Não consigo tirar uma pessoa da mesa. Vou te tirar porque o que você está falando ou fazendo, eu não concordo. Não foi assim com Judas. Sim. Judas estava sentado lá, Jesus falou assim, amigo. Não, pelo amor de Deus. Como que eu vou pensar um negócio desse? Não tem como chamar um traidor de amigo. Não tem como. E aí É bem resolvido. é bom isso, porque a gente vai falar assim, que Jesus é mentiroso. Jesus foi só um sangue, né? Jesus é um só. Jesus sim. Não, Fui genuíno. genuíno porque a gente sabe quem o outro é. Só que a gente sabe quem o outro é na perspectiva de quem nós somos em Cristo. Por isso que esse amor, essa troca que nós estamos tendo aqui e falando para as pessoas, elas precisam compreender a profundidade da sua fala. Não é simplesmente assim, gente, a gente precisa orar para que a gente tenha unidade e etc e tal. O cara fala, vou tirar 10 minutinhos aqui. Não. A oração, ela tá ligada àquela oração. A gente precisa provocar as pessoas para mesmo. Nossa, eu chamei o pastor Paulo Vargas lá para sentar na mesa com o Arnaldo. Top. Léo, sabe quem que você é? Não conheço ele ainda não, mas... Top. Por quê? Porque a gente quer sentar com pessoas que a gente não conhece mesmo. Mas não porque a gente não conhece humanamente falando, mas espiritualmente falando, a gente quer ter você aqui como nosso irmão. E eu acho que essa provocação sua ela é muito importante. Porque Deus ele tem se revelado sobre uma cidade que vai ser avivada e a gente está pensando em avivamento e poder. Sim. A gente tem essa deficiência, né? De olhar e pensar que o avivamento é tudo que a gente espera. Só que quando você olha para a Bíblia... Peraí, fala isso de novo, peraí. Que tá. O avivamento, a gente tem apenas exigente, que a gente tem dificuldade de acreditar que o avivamento é tudo que a gente espera. E eu acho que é a maior deficiência, porque você vai olhar para a história dos avivamentos, pensa comigo. Vamos pegar aí os últimos mais falados. Pegar o avivamento da Azusa, por exemplo. Como que o avivamento da Azusa começa? O William Seymour vai pregar numa igreja, e ele prega um dia, e no outro dia ele chega, e por causa da discriminação, do racismo, aquela igreja está trancada, com um cadeado, uma corrente, com um aviso na porta dizendo: nós não queremos você aqui. Então ele sai desse lugar de rejeição, de humilhação. Você imagina se pregar numa igreja hoje, amanhã a igreja está trancada dizendo: não queremos você aqui. Isso é ofensivo. Ele sai extremamente frustrado, mas uma das pessoas que foi tocada pela pregação abre a casa para ele pregar lá e começa um movimento que durou em 3, quase 4 anos, que tocou... Você deve falar do avivamento do Brasil, que começou com as Assembleias de Deus aí, com a Congregação Cristã do Brasil, né? 1907, 8, 10, 11. Esse avivamento, esse movimento, ele vem da Azusa. A Azusa é um despertar para isso, né? Então, você vai falar de outros lugares no mundo que pessoas passaram ali
E você vai ver testemunhos de pessoas que chegavam sem um braço e o braço era restaurado. Coisa assim. Era restituído, né? Não era nem restaurado, restituído. Milagres, assim, extraordinários, porque um cara teve uma porta fechada. Então, ainda assim, isso, o Evan Roberts, um pouquinho antes de 1905, ali no País de Gales, o Evan Roberts, ele, um jovem frustrado com o que a igreja está vivendo, começa um movimento de oração. O cara que trabalhava nas minas de carvão, porque o pai e a mãe, pai doente muito cedo, precoce por causa das minas, ele tinha uma Bíblia que ele levava para as minas lá, toda suja de carvão. Começa um movimento de oração, em 6 meses o País de Gales todo se converte. Só que a gente olha para tudo isso, ainda espera que o avivamento vai ser isso. Só que o avivamento que Deus vai trazer sobre nós, na minha expectativa, um avivamento onde do que a gente está caminhando aqui. Muros vão cair, a minha perspectiva de reino vai mudar, eu vou olhar e vou entender. Não, eu não sou da verdade de vida, você não é da sal da terra, você não é da Assembleia, nós somos de um reino. O sal da terra, a verdade de vida, qualquer outra comunidade que está assistindo a gente, coopera nesse reino. Sim, é só uma organização para cooperar. Então, se nós temos o mesmo líder, então o meu líder não é o Djalma é meu mentor, está me ajudando, tudo, mas meu líder é Cristo, meu Senhor é Cristo. Quando eu faço isso, eu consigo andar junto. Porque eu vou entender que a sua agenda é importante para mim, ainda que não seja relevante para a minha comunidade. Então eu falo, poxa, peraí, a gente tem que estar junto. Faz sentido estar junto. Faz sentido chorar junto, faz sentido caminhar junto. A gente tem as reuniões do Conselho de Pastores aqui da cidade, que toda vez que a gente se reúne, como aqui da curador, você vê um monte de líder junto, onde não tem o chefe. Todo mundo querendo ouvir Jesus, partilhar o coração. A gente senta alguns momentos, faz um bate-papo de mesa. Como ser curador, se eu ouvir alguém contar uma experiência e você dizer, cara, eu vivi isso também. Doeu em mim também. Mas curador. Então eu vejo um avivamento que ele vai libertar a gente das amarras da religiosidade, das amarras do entretenimento. Então, assim, um podcast como esse pode romper e alcançar milhares de pessoas, milhões de pessoas? Pode. Mas o alvo é que se alcançar não é para nós termos um status, para vocês ficarem famosos, para vocês criarem um jardão do fala galera, não é nada disso. Que eu imagino também do caso do Douglas, não seja isso o alvo dele, mas é transmitir uma mensagem. Quer dizer, gente, nós podemos construir algo que seja diferente de tudo que já foi estabelecido, a partir do que já foi estabelecido. Não rejeitando o que foi construído, mas fazer algo a partir disso que seja totalmente alinhado com o que Deus quer fazer nesse tempo. Então, eu vejo um tempo de cura. Eu olho para o céu e ainda vejo a nuvem na mão, do tamanho da mão de um homem. Isso é sinal que uma chuva chega aí. Sim, essa chuva é cedo. Eu olho para essa expressão e fica mais concreto, eu acredito, na movimentação do Espírito em relação a isso que o senhor está falando. Que é legal, massa, né? Cansar milhares de pessoas e tal. Mas se 1, 2 ou 3 líderes forem tocados com esse podcast hoje, que tenham a sua consciência transformada de que eu preciso romper com os muros, então a mensagem alcançou o objetivo dela. Sim. Que não era espalhar só para milhares de pessoas um conteúdo, mas transformar o coração de alguém que realmente precisa. Sim. E isso que o Vitor falou é tão extraordinário porque, de fato, você pode pegar qualquer um desses homens. Para quem já leu o famoso livro, né, Os Heróis da Fé, você pode pegar qualquer um desses homens. Bunyan, David Brennett, qualquer um desses homens que é citado nesse livro. Todos eles, quando chegavam, isso aí me choca, porque os caras não entravam dentro da cidade enquanto Deus não falava para os caras que ia dar cidade para eles. E eles paravam. Tem eu não vou lembrar agora o que é, que ele fala para a esposa, para os filhos, procura um lugar para vocês se instalarem que eu vou ficar aqui orando. E aí a oração dele não é Deus, dá uma casa top para nós aqui nessa cidade. Deus, só que a minha igreja é enche de pessoas. A oração dos homens é, Senhor, que o Senhor nos entregue essa cidade. Mas ele não é um entregue essa cidade pra gente ficar famoso.
Entregue almas rendidas ao evangelho, almas que estão perecendo, almas que estão morrendo. Nunca a oração é pro cara. Você acabou de falar isso, porque quando a gente cita oração, é bom a gente ter o cuidado para você que está assistindo, né? É bom a gente ter cuidado com isso para você não achar que o que a gente está falando de oração aqui é você ir pro culto, dobrar o joelho e ficar, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero. Não, a oração é sempre em favor do outro. Senhor, alcança aquela pessoa, transforma aquela vida, Senhor, transforma o meu ser para que eu possa revelar quem o Senhor é. Porque uma coisa que nos constrangeu aqui foi uma fala do pastor Carlinhos, que teve uma participação do nosso podcast, que é bem-aventurados misericordiosos, né? E ele usa até uma expressão que vem de 2 vocábulos, eu não vou lembrar agora o termo certo dos vocábulos, mas é bem-aventurado aquele que se coloca na miséria do outro para tirar ele de lá. E ele usa até uma expressão que ele até brinca com essa história, né? Ele fala que ele tá orando e fala, ô Deus, tem misericórdia de tal pessoa. E aí o Espírito Santo fala com ele, então você tá melhor que eu, porque você tá melhor que eu, porque se você tem que pedir para mim ter misericórdia do outro, então você tá melhor que eu. E aí ele fala assim, não, a misericórdia tá no seu bolso direito. Né? Você ficar pedindo para ter misericórdia de alguém que tá precisando comer hoje. Eu quero usar você como ferramenta de misericórdia pro outro. Cara, isso aí é constrangedor, porque faz sentido essa ideia de bem-aventurado misericordioso, porque é você se lançar da miséria do outro para tirar ele de lá e revelar Cristo. Mas as nossas orações, gente, está sendo construída para que Deus sempre a gente possa estar melhor que o outro. Não, Deus, eu quero. Eita, fulano comprou um carro. Não, então, não, Deus, me dá aquele carro lá para ficar melhor que o outro. E, poxa, eu acho que não é esse o objetivo da oração. Eu acredito também, pastor, que não chegou. A gente também só arranha, né? Aquilo que a gente acha que é a verdade. Isso é muito importante dizer. Essa é uma perspectiva que eu dei. Mas o que na tua cabeça tem, assim, pontos que a gente precisa meio que recalcular a rota dos relacionamentos pastorais, como nós, né, também participo lá da Copec juntamente com o senhor, e percebo da sua parte assim, um posicionamento, você realmente ama essa ideia e até faz provocações e tive momentos de te ver ministrar uma palavra lá para os pastores, mas eu ainda, na minha percepção, label, né? Deixar até abrir até essas aspas, que lá eu tô no meio dos abençoados, Sir, que a gente fala assim, né? Eu toda simplicidade, acredito que é aquilo que você falou, né? De respeita aquilo que as pessoas carregam. Então, quando eu cheguei ali, um menino, mais jovem, e poucos jovens, eu acho que da minha idade ali, eu, PJ, Pamela, assim, que tá ali perto dos 30, dos 30 aos 35, né? E se fala, tá, beleza. Vou falar até uma heresia pra ficar bom, né? Fala, beleza, realizar. Fala assim, não, beleza, o Paulo Vargas, beleza. Os velhinhos querendo cuidar dos velhinhos, de boa. Pô, já tá pastor há muitos anos, né? Pastor, presidente, tem uma certa idade, outro pastor você vai viver, aí tem outro sentadinho lá, tudo senhorzinho, tal. Você fala, isso precisa de um do outro mesmo, tá numa idade já, né? Quase no asilo, né? Quase um asilo, né? Nossa, esse cara... E eu lá com 31 anos assim, aí agora veio isso, esse sentimento, falou assim, pergunto pra ele, falei, tá, e como que eu faço com a minha galera? Pra trazer essa consciência pros caras, mano, ó, a gente precisa se reunir, cara. Eu vou chamar o Rafa, pior é que o Rafa tava aqui com a gente, tá com 40, mas é jovem. Aí você fala, vou chamar o Rafa, vou chamar o Real, vou chamar o líder de jovens de tal igreja, vou chamar o Vitão. Cara, a gente precisa se reunir, velho. Olha o que esses caras tá fazendo. Então, como que eu faço esse despertar pra assim... Até, eu tô falando, o Vitor tá sendo provocado. Você falou dessa importância, né? Tipo, sim, cara, tô lá, a gente se reúne, que lá é curador e tal. Como trazer essa consciência pros caras? Porque os caras têm o jovem, né? Ah, não, E essa dificuldade, não, já sei tudo. já tem o Paulo lá. Se eu precisar me reunir com alguém, eu me reunir com o Paulo, cheio de sabedoria. O profeta, esse cara tocando teclado e cantando, pelo amor de Deus. E dá pra
vai fazer nem meio dormir, né? Não. A graça de Deus passa pela vida do cara. Ele canta expressando aquilo que ele, a letra do negócio, e você fala, não, verdade, vou andar com ele. Todo culto que ele for pregar e cantar e fazer tudo junto, que também já acho que é que vocês estão na Minoel, né? Esse cara canta, perto, e aí eu vou falar uma coisa pra você. Tem Deus, tem aí, fala, Deus perdoa, mano, mas tem uns queridinhos, não é possível. Aí, Vocês é bom, ele é bom. Isso é treinamento. Aí eu peguei, e é sobre essa provocação. Os caras devem me ligar, aí, pra juventude tá chegando. Como que eu consigo levar esse estar no mente? O Vitor, vou construir o pensamento de trás para frente. O Brasil ele enfrentou uma influência muito grande da teologia da prosperidade. Sim. Final da década de 90, início dos anos 2000 para frente, o Brasil estava num romper de avivamento. Havia grupos cristãos que reuniam 1 milhão de pessoas no Campo de Marte, assim, para adorar a Deus. Não era uma coisa que a gente falava assim, ó, isso é comercial. Era um movimento de adoração mesmo. Só que aí a gente começa a ter muita influência da teologia da prosperidade, então você começa a entender, Deus vai me dar. E isso vai gerando na igreja, porque nós temos uma cultura bem egocêntrica, né? Sim. Desde o iluminismo para cá, a gente entrou no egocentrismo mundial, onde tudo acontece por minha causa. Então, por que o Vitor atrasou hoje? Não, o Vitor não atrasou, tá, gente? Só um efeito. Sim. Só um exemplo. O Vitor atrasou por causa de mim, porque sou eu que sou convidado, porque se fosse outro convidado, o Vitor chegava no horário. A gente entra nesse lugar de vitimismo por causa do nosso egocentrismo. Sim. Então, tudo na igreja começou a se tornar sobre mim. Então, Deus é meu. Só que Jesus vai ensinar na oração clássica do Pai Nosso, Deus não é meu. Ele é nosso, Pai. Então, o reino de Deus ele é exclusivo para cada um de nós individualmente, mas ele é exclusivo para todos nós. E amados, você que quer contribuir, nos ajudar, nos auxiliar, entende que tudo isso aqui é importante, que precisa ser compartilhado com mais pessoas, vai aparecer aqui um QR Code para você nessa tela, você pode nos ajudar e auxiliar para que esse projeto possa alcançar ainda mais pessoas. E no link aqui, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto no link da bio do Instagram, nós temos lá onde você vai acessar o grupo do nosso devocional que acontece todos os dias, de segunda a sexta, às 6 da manhã. E agora, nossos patrocinadores, nossos parceiros, está aqui com a gente a Dom Marina Pizzaria Gourmet. Você que gosta daquele rodízio top, só produto de qualidade, é na Dom Marino que você encontra. Então vem com a gente, irmão. Dom Marino Pizzaria Gourmet, e essa é uma das nossas patrocinadoras. E para você que quer andar na passada e no estilo, ele, um dos nossos amigos e parceiros, 1K Store, vem na passada, vem na confiança. Aquela moda masculina que deixa você daquele jeito. Irmão, vem com a gente. Esse é um dos nossos parceiros que deixa você naquela estileira. Vem na passada, vem na confiança, 1K Store. E uma das nossas parceiras também, Estilos Fran. Mulherada, você que gosta daquele acessório, aquele brinco, aquele anel, vem com ela. Estilos Fran, uma das melhores vendedoras que tem. Você não pode ficar de fora. Estilos Fran, acessório para toda mulherada. Tá aqui também com a gente Mineiros Máquina. Esse é o nosso parceiro. Você que tem máquina grande, precisa fazer a sua manutenção elétrica, hidráulica, motores, transmissão, é com ele. Mineiros Máquina, um grande parceiro nosso. Você achou que só ia ter a moda aqui masculina? Não, mulherada. Tem ela também, uma grande parceira nossa, Mônica Martiliani Store. Essa mulher te veste com elegância. É uma das nossas parceiras que tá aqui também para te servir. Mônica Martiliani Store, nossa parceira. Tá ele com a gente, SR Forros. Esse camarada aqui, ele pode não só fazer a estrutura da tua casa, o forro da tua casa, mas você também, que está começando essa jornada nessa área, ele vende forro, metalão, parafuso, o que você precisar. SR Forros também é um dos nossos parceiros e pode te atender em toda a cidade e região. Fala, meu querido, você mesmo que fez a promessa pra varoa quando tava casando. Aquele móvel planejado, vem com a gente, tem os nossos parceiros MAF, Móveis Planejado. Esses meninos têm um serviço de qualidade
perfeição. Vem com a gente, você que precisar, móvel planejado é com a MAF, Móveis Planejados. Fala, meu querido, você que quer fazer aquela reforma e não tem reforma sem pintura. Vem com o nosso parceiro Ito Tintas. Esse menino vai trazer aquela leveza pro teu lar, aquela cor que você tanto sonha. Ah, minha casa já tá com aquela corzinha, evangelista, que eu não gosto, não tá me agradando. Já ultrapassou o tempo. Vem com o nosso parceiro Ito Tintas. Ele é um dos nossos colaboradores e tá aqui para te atender também. E você que agora conhece os nossos patrocinadores, vai lá no Instagram, siga, compartilha. Você que precisa de tudo isso, nós estamos aqui apresentando cada um deles para você. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Ah, tem 5.000 visualizações e 15 inscritos. Aí você me prova, meu amigo. Aí vai provar. Não faça isso não. Se inscreve no canal, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo precisa ser compartilhado com mais pessoas. Não se esqueça, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal Dois na Fé. Como que pode ser exclusivo para todos? Então você vai ver Jesus na oração do Pai Nosso, ele coloca uma coletividade que a igreja perdeu por causa da teologia da prosperidade, porque é para mim. Eu busco a Deus para mim. Só que Jesus tem um evangelho que quem quer andar com ele tem que negar, tem que perder, tem que tomar cruz, tem que seguir a ele. Não é uma coisa para mim. Estou abrindo a mão de mim. Ele fala assim, aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, perder lá. Mas aquele que perder a sua vida aqui por amor de mim, acha lá. Então, o reino de Deus é um reino de renúncia. E a teologia da prosperidade, ela foi um câncer dentro das igrejas. Porque ela ensinou que aqui não existe mais renúncia, que todo preço já foi pago. E isso é uma meia-verdade, todo preço já foi pago. Mas se eu quiser seguir daquele que pagou um preço, eu preciso fazer o que ele me pediu. E aí é onde as coisas mudam. Porque se eu tenho que fazer o que ele me pediu, ele não me pediu para ser o cara mais rico da terra. Ele até pode me fazer o homem mais rico da terra, mas ele não me pediu isso. Eu posso ter a casa mais bonita de Prudente, mas ele não me pediu isso. O que ele me pediu é, me siga. Me siga. Faça o que eu faço. E aí, meu amigo, você vai ver o novo mandamento de Jesus. Ele é constrangedor. Amem uns aos outros como eu vos amei. Então, tudo isso, quando você começa a entender, peraí, o evangelho não é sobre mim. O evangelho é sobre nós. Mas o evangelho não é sobre nós, é sobre ele. Então é ele nos tocando e nos enviando para representar ele. Quando você começa a entender isso, aí a unidade é inevitável. Porque não tem como eu andar sozinho. Sim. Não tem como eu olhar para vocês e dizer, não, o reino de Deus é só para a verdade de vida. Não, a igreja de vocês não representa o reino de Deus. Isso é incabível, porque o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, a mensagem é coletiva. Então, vocês vão tocar pessoas que eu nunca vou tocar. Vocês vão falar para pessoas que eu nunca vou falar. Vocês vão chegar em lugares que eu nunca vou chegar. E vice-versa. O reino de Deus é assim. Deus tem um público para ser transformado, que ele colocou a voz na boca de algumas pessoas específicas. E não adianta, eu vou falar para umas pessoas que elas nunca vão entender o que eu estou dizendo. E de repente vocês vão chegar em uma palavra, um jeito que você falou. Sim. A pessoa deságua, desarma, a pessoa se rende. E aí eu já tive situações, gente, de eu falar de Jesus para alguém, a pessoa, legal. De repente alguém chegou e contou a história da vida dele, a pessoa tá chorando. Você falou, mas e tudo que eu fiz? E tudo que eu falei? Você fala, não, peraí, não é sobre mim, é sobre o Espírito. Então nós somos cooperadores. A gente tá cooperando com o reino. Então quando a gente entende isso, e eu acho que o nosso desafio é mostrar para a juventude que o papel da igreja é esse, é ser um. E por que eu abordo muito a questão do líder da igreja? Porque o líder, se ele abre essa porta, por exemplo, se o pastor Luciano abre a Sal da Terra para que outras pessoas sejam tocadas para ir, por exemplo, vamos fazer o culto da Juventude Evangélica Prudentina. Não vai.
Por que que não vai? Porque vocês vão ouvir outros pastores, outros ministérios, olha que vocês gostam de outra igreja e não voltam aqui. Se isso acontece, na hora você rompeu o princípio da unidade, porque a unidade não é sobre o pastor que vai pregar. Unidade não é sobre o grupo que vai cantar. Unidade é sobre estarmos juntos. Então, eu renuncio, você renuncia, até que chega uma hora que a glória não é de nenhum de nós. Tudo que acontecer é para o Senhor. Então, o problema é quando um homem quer ser o centro. E aí, toda vez que a gente vai encontrar nas estruturas religiosas um homem tentando ser soberano, acabou, ele é errado. Porque soberano é o Senhor. Sim, o único soberano. Desde sempre, desde a eternidade, é o Senhor. Então ele não perde. Só que o problema das nossas liturgias é que tem um ser soberano na instituição. E ele quer delegar, quer mandar. Eu vejo o tempo todo expressões de gente dizendo minha ovelha, minha ovelha. A ovelha, o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, é Jesus. Então eu não sou dono da ovelha. Eu estou ali servindo. Eu sou uma ovelha servindo outra ovelha. Então o problema é que a gente ainda colocou assim, não, mas eu sou livre. Ah, eu sou uma ovelha. Eu não tenho em mim nada que eu ofereço. Tudo que eu estou falando aqui até agora é sobre Jesus, sobre o que Jesus me ensinou, sobre o que eu vivi com Jesus. Não tem nada de mim mesmo. Se eu fosse falar de mim mesmo, esse podcast ia dar 3 minutos. Porque até a minha família, que eu falei no começo, vem dele. Ele planejou isso para mim. Eu só me aventurei naquilo que ele planejou. Então, o problema é rendição. Se você se rende, não tem como dar. O problema é que as pessoas não querem se render. Porque vai exigir sacrifício, vai exigir entrega, vai exigir perda. E quando a gente fala de perda, para pessoas que foram treinadas na cultura da prosperidade, não faz sentido perder. Se eu disser para você assim, você vai fazer algo para Jesus, você não vai ganhar nada em troca disso. Ou o mais desafiador nessa vida, você vai perder. Vai perder recurso, vai perder tempo, você vai ter que ir atrás de pessoas que vão dar as costas, vão falar mal de você, vão te usurpar de alguma forma. Quando você entra nessa expectativa, vale a pena servir a Deus? Se você não vai ganhar nada nessa vida? E acho que essa é a pergunta que a juventude, que a geração que está vindo aí agora precisa fazer. Peraí, eu quero ser um por quê? Por que eu quero andar com o Vitor? Porque o Vitor me traz algum benefício? Porque o Vitor vai me colocar na alta sociedade? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje? Porque eu tenho uma expectativa de ser reconhecido? Então, por que eu vou na reunião do conselho? Porque eu quero ter o telefone do prefeito? Qual que é o motivo de eu estar fazendo essas coisas? Sim, sim. É até onde tá popular, né? Quem não é visto não é lembrado. E Jesus, tudo que ele fazia, ele falou, não conta nada para ninguém. Percebe? O anseio da gente está invertido. Que o reino de Deus é você faz e quem é lembrado é quem fez por intermédio de você. E isso é tão transformador, porque a gente vai pensar o seguinte, nessa essa dinâmica com a rapaziada da nossa idade, a gente faz muito tempo que não faz, né? A gente se reunia numa mesa lá, e numa loja de um amigo, e lá a nossa mesa não tem teologia, não tinha. E a gente chegava lá e começava um assunto, e aí ele pensava uma coisa na cabeça dele lá, ele lembrava do texto, falava uma coisa, o outro gritava outra coisa ali, o outro já levantava e orava, e aquilo lá era transformador e estava sendo muito edificante, né? E eu tô até com o desejo no coração da gente se reunir hoje, e por negligência minha a gente se reuniu menos. E por que a gente se reuniu menos? Porque em algum momento eu percebi que tinha que ser sobre nós, né? E aí eu não me poder para o outro. Porque se eu não tô precisando mais de cura, talvez eu não precise mais da mesa. Eu tô resolvido, eu tenho dois na fé, eu tô com a liderança do grupo de jovens, eu tenho o pastor Luciano, mestre. Tô resolvido, sabe? Caminhando bem. Seu Paulo Paz. O senhor da mesa foi um podcast. Se uma basta voltar com o carinho de Queiroz.
Tô top. Aonde está o nosso coração? Onde está aí? E essa provocação que o Espírito trouxe aqui com a sua fala e encoraja, é sobre isso. Acho que o meu desejo hoje é saber se o meu filho quer esse anseio, sabe? Meu filho que não leva, falo, ele é meu filho na fé, não é biológico, mas é meu filho, casei com a esposa, já tinha as crianças e a gente sempre usa esse discurso, né? Mas os filhos também são os seus. E aí eu só vou descobrir se esse menino realmente é meu filho um dia que eu conseguir fazer aquilo que Jesus está querendo que eu faça. Vou inspirar ele. Será uma revelação e uma inspiração para ele. Porque de vez em quando eu falo assim para mim mesmo, né? Eu queria ter a oportunidade desse garoto. Não porque eu já sou quem eu sou, mas porque ele teve o privilégio de, através de um Deus bondoso, colocar um cara que se submete ao Espírito e tá doido para fugir da aparência do mal. Por isso que o mal foge. Que eu consigo fazer 50% do que o Tiago pediu. Sujeita a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. E aí às vezes eu fico indignado. Porque eu queria ter tido aquilo com 14 anos. Mas eu tive um pai morrendo, um padrasto morrendo para as drogas, uma mãe desempregada que chegou em mim e falou: agora você é o homem da casa. O que nós estamos fazendo com o evangelho que você está falando aqui? Mas Victor, eu vou mais fundo, tá? Vou ser mais vulnerável ainda. Eu fui viciado em pornografia por 14 anos. E eu cresci na igreja. Eu sabia que eu estava errado. E eu acho que quando a gente olha para a realidade do nosso tempo, talvez a gente precise abrir mão em coisas como um celular, coisas que todo mundo deseja, a gente precisa abrir mão delas, porque a tecnologia é uma benção. Mas até que ponto? Então, assim, a gente está vendo uma juventude descontrolada. Uma juventude que não é celular de manhã, de tarde, de noite. E não é uma só juventude, né? É bom se fosse só juventude. Se fosse a gente tentava resolver. Tinha uma esperança maior. O problema é que tá todo mundo assim. A gente entrou numa compulsão de cortes, de likes, que isso matou a nossa esperança, a nossa fé. A gente tá sempre assim, qual que é o corte? Qual que é o corte? Qual que é o corte? É uma busca infinita pelo corte perfeito. Então, assim, se a gente separar para pensar na última semana, quantos cortes você entrou no Instagram, quantas horas você ficou? Quando eu recebo o relatório semanal do celular, eu ainda fico constrangido. Poxa, com certeza eu fiquei mais com o celular do que com a Bíblia. Sem sombra de dúvida. Com certeza. E ó, que eu me esforço para estar com a Bíblia o tempo todo. Mas o celular ganhou de novo. Então toda semana o celular ganhou da Bíblia. Ah, mas eu estava vendo o corte do Dois na Fé. Sim. A gente ainda Então você já tem boas justificativas, né? a gente vai ainda de uma forma de não, mas você não está entendendo. Meu Instagram é o VM Evangelista. Eu tô aqui porque eu preciso que as pessoas, e até o Leal tem acompanhado isso, eu comprei jogos, dama, nó, para tentar ter um tempo para os filhos, né? E tanto que a minha programação hoje é fazer um almoço para eles e a gente ir lá jogar no todo mundo, para ter aquele brigueiro gostoso, regras novas, que eles inventam lá e para me enganar. O mundo é um jogo assim covarde, né? Porque eu não entendo. Do nada lá você tem que me dar sua carta. Eu falei, não, a minha carta. A minha só tem uma agora. Eu lutei para falar uma e agora você pode tomar de mim esse negócio. E aí não, essa regra aqui, essa carta branca eu posso escolher o que eu quiser. Aí eu falei, meu Deus. Só que aquilo ali que traz esperança para eles de uma família saudável, de pais saudáveis. Cara, tem homem que não é minha pregação. Eles nem assistem o Dois na Feira. Vou além. Eu não pra nada, não. Depois, essa coisa me resolvo com ela. Nem minha esposa assiste, pô.
Ou você já pegou a sua assistindo lá? Você chegou do nada, ela tava lá com você lá, tá assistindo. Não, ser sincero. Você chegou na sua casa e pegou sua esposa lá assistindo sua pregação? Já, eu dei sorte de ter minha esposa Pô, lá. legal, vou lá ver. Mas é raro. Você tá premiado. Sim, a esposa é parceira disso Tá aí. premiado, porque você vai falar, mano, verdade, hein? Caramba. Então não é sobre isso que os meus filhos estão com os olhos fitos em mim. Não é sobre eu pregar, sobre o dois na fé. Não, eles querem saber o dominó, o uno, a dama. E aí você vai entendendo e compreendendo que, cara, bem, esse evangelho aí. A gente tem uma cultura em casa, gente, que é assim. A gente faz um culto familiar. Eu tenho, a minha mais velha tem 10, a mais nova tem 7. E a gente intercala. Então, cada dia um prega. A de 10, a de 7, minha esposa e eu. Cada dia um vai trazer uma mensagem. E ah, é, é interessante porque, assim, elas se preparam, sabe? Elas leem a Bíblia, elas estudam a história, elas chegam com uma mensagem que, não sei se porque eu sou um pai babão, né? Mas, cara, toda vez eu saio quebrantado, sabe? Eu olho, cara, nossa. Mas você vê uma criança de 7 anos abrir a Bíblia e falar, olha, Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar, para nos redimir, para transformar. E eu olho e falo, meu Deus, essa menina de 7 anos tá falando com essa propriedade da Bíblia, dizendo que Jesus morreu por nós. Cara, é assustador, assim, é impossível que um coração não se quebrante ver uma criança de 7 anos dizendo, Jesus morreu por você. Então, quando eu olho a de 10, assim, já sendo mais teológica, já buscando mais argumentos, eu falo, meu Deus, existe uma esperança para as nossas casas. Eu lembro de parte da minha infância, eu lembro da minha mãe juntando a gente, falando assim, ajoelha todo mundo, vamos orar o Pai Nosso juntos. Aí a gente começava a orar o Pai Nosso, e aí a gente fala assim, mas orar o Pai Nosso, sem aleatoriamente, é uma vã repetição. Cara, a oração do Pai Nosso é a oração mais didática que existe no mundo. Quer dizer, qualquer criança na igreja, a partir dos 3 anos, deveria orar o Pai Nosso decorado. Os pais deveriam ensinar os filhos a dizer, olha, Jesus ensinou um modelo de oração e começou assim. Pai Nosso, que está no céu. Depois, hoje, adulto, eu vou ler aquela oração e eu fico constrangido. Porque é uma oração de renúncia, de rendição. Quando Deus dizendo assim, abre mão. A ponto que seja assim, ó, diga aí, com o nosso de cada dia nos deve. Dependência. Ele não está dizendo assim, enche o meu celeiro para eu ter pão todo dia. Ele é com cada dia, porque eu quero depender totalmente do Senhor. Então, as nossas casas, as nossas famílias, a nossa história pode ser mudada se a gente se posicionar. Sim, isso é inevitável. Inevitável. Se posiciona, começa a orar sua família, você vai ver mudando. E esses tempos de brincadeira, de entretenimento, são extremamente saudáveis. Você tira a criança das telas e dá para ela comunhão, né? Dá para ela relacionamento. Que existe para um filho uma comunhão melhor do que a do pai. Tem muito jovem que se perde hoje porque o pai não deu comunhão para ele a infância inteira. Então ele chega na fase jovem e descobre um amigo que está dando comunhão para ele. Aí ele aceita a influência do amigo, assim que você. Aquela comunhão para ele é onde encontrou sentido. Então ele se sente parte, se sente pertencente. Você vai ver que metade dos filhos dos lares cristãos, eu estou indo para o lar cristão, não estou nem falando de lar não cristão. Os filhos não se sentem pertencentes porque os pais não têm um ambiente de comunhão dentro de casa. Então o pai chega em casa cansado e fala, cara, não quero saber de mais nada, eu quero assistir meu filme, a minha série, quero curtir a vida. E o filho só quer comunhão. O filho só quer contar como é que foi o dia dele, só quer partilhar a vida. Então, agora, aí está o nosso maior desafio como sacerdotes. Se você não consegue partilhar a vida dentro de casa, ter comunhão dentro de casa, que é o lugar que você está mais tempo, você vai fazer isso fora? E aí, se vai fazer para quê? Se você não está fazendo dentro de casa. Então, o reino de Deus ele vai priorizar esse cuidado com filhos, a ponto que Paulo vai dizer assim, quer ser um obreiro aprovado? Governe sua casa.
E governar não é mandar na sua casa. Sim. É alinhar a sua casa, ajustar a sua casa conforme a vontade de Deus, né? Então, meu amigo, a gente tem uma caminhada tão longa de tanta coisa que precisa mudar. Sim. E não tem como fazer isso com a prepotência, com a manipulação. Sim. Voltando ao assunto da pornografia, eu fui viciado por 14 anos. Quando eu venci a pornografia? Quando eu abri a boca para falar. E quando eu tava assim, ninguém descobriu, ninguém sabe. Eu me casei e levei o vício da pornografia pro meu casamento. Minha esposa nunca pegou, nunca descobriu. Mas aquilo estava destruindo a nossa história. Já estava destruindo a minha vida antes de casar, mas depois, um dia eu percebi que toda vez que eu tinha acesso à pornografia eu ficava muito mais nervoso, muito mais impaciente. Eu vi que a pornografia ela não era só o prazer do momento que eu contemplava ali aquela porcaria, mas aquilo estava trazendo danos físicos e emocionais para mim. Então, eu conversei com um pastor na igreja, ele foi muito gentil, ele foi pouco radical na instrução, ele falou para mim na época, Paulo, você é jovem, essas coisas acontecem, mas você já falou comigo, agora não precisa partilhar com a sua esposa isso não, fique em paz e tal. Mas aquilo, sabe, quando eu falei, cara, impossível, eu bati no seu carro lá fora. Mas ninguém viu, eu posso ir embora? Não, eu tenho que chamar você e dizer, bati no seu carro. Cara, se eu não tiver dinheiro, eu preciso dizer, eu não tenho como pagar, você me dá um tempo. Tem que ser, fulano. E então eu chamei minha esposa porque era no carro dela que eu tinha batido. A pornografia estava afetando ela diretamente. E conversei com ela, falei, olha, vai ser difícil para você entender isso, imagino. Eu não entendo porque isso acontece comigo aí. E abriu o coração. Naquele momento ela falou assim, não, peraí, a gente vai vencer isso junto. A gente vai orar junto e eu vou te ajudar nisso. Daí pra frente, Mitor, foi assim. Minha esposa me tratava como uma mãe tratando uma criança. Eu tava com o celular, assim, de repente apareceu o reflexo dela atrás. Assim, o que você tá tendo aí? Aí eu sou homem da casa, poxa. Eu vejo o que eu quiser, né? Não sou, mas o homem da casa eu vejo o que eu quiser. Eu preciso de cura, então tô prestando conta. Eu tava no computador, ela apareceu do lado. O que você tá vendo aí? Vai levar o celular pro banheiro? Porta aberta, porta destrancada. Se precisar entrar, tá tudo bem. Então eu comecei a ser fiscalizado por ela. E, cara, quando eu vi, eu já tinha passado do período da abstinência, da compulsão. E aquilo foi sendo cada vez mais. Tive uma outra recaída, mas era cada vez menos recorrente, mais longos, mais longos. Então eu fui percebendo assim, fui curado. Aquilo já não me fazia mais tanta necessidade quanto antes. Então, é claro que assim, é um caminho que eu nunca posso, sim, vacilar, né? Isso aqui para mim é mais uma maldição do que uma benção. Sim. Porque levar para qualquer lugar, não tomar cuidado, a chance de cair e voltar e ser pior do que era antes é como qualquer outro vício, né? Mas a cura veio de coração aberto, de entrega, de vulnerabilidade, de submissão, de disciplina, de fiscalização, de prestação de conta. Então, qual que é o problema da nossa juventude? Quer prestar conta? Não quer. Quer se sujeitar? A Bíblia vai falar de honra e a honra ela é uma defesa. Porque quando eu honro você, eu me sujeito, eu presto conta. Isso me protege. Então, quando eu presto conta para o meu pastor, quando eu digo para ele o que está acontecendo, quando eu digo o que está acontecendo no meu coração, eu estou me protegendo. Porque eu tenho alguém que vai dizer, cuidado, se protege nisso, evita isso, faz isso. Então, se eu soubesse que falar para alguém ia me curar, talvez eu tivesse feito isso antes, muito antes. Mas essa coisa não, como um bom assembleano que eu cresci na Assembleia de Deus, eu aprendi que o pastor não peca. Que o pastor é o Papa da Igreja Católica, ele é infalível. E isso não é verdade. Como pastor eu posso afirmar, a gente falha, a gente erra, e Deus é misericordioso e nos perdoa, e a gente tem que reconhecer o nosso erro, a gente precisa expor o nosso erro, porque através da nossa exposição Deus vai curar outras pessoas, isso vai ser extraordinário.
Ok. Tem um. Só para encerrar minha fala, justamente isso. Acho que eu comentei no último episódio sobre o que Jesus faz com aquele homem, acho que é em Lucas 13, eu não vou lembrar agora, com o homem da mão mirrada, né? Cara, a gente sabe que Jesus com uma palavra podia curar aquele homem não onde ele estava lá. Mas Jesus faz questão de apresentar a vulnerabilidade de vem, ele fala, vem aqui pro meio e estende a sua mão. Mas que mão? A mão que tá aqui problema, a mão que tá com essa dificuldade. Porque talvez é na exposição que a gente precisa de cura. Né? Não nesse ambiente de proteção, não. Vou me reservar aqui, não vou falar pra ninguém. Ou eu vou chamar o meu irmão e falar assim, Vitor, tô com dificuldade nessa área, me ajuda. Eu vou chamar minha esposa e falar assim, amor, tô com dificuldade, me ajuda. Né? É Jesus dizendo, vem pro meio, estende a sua mão vulnerável pra mim que eu quero te curar. É isso aí. Que isso? E tá vendo? Se eu tivesse deixado ele falar isso no começo, a gente Pastor, obrigado, cara. Obrigado Obrigado. por esse tempo de qualidade, obrigado pelas provocações. Eu tava esperando muito esse encontro porque eu particularmente, eu sou comunicativo e tudo, já percebeu, né? Mas sou um cara bem reservado no aspecto de campo da admiração, né? E eu sabia que Deus ia usar a sua vida para transformar nós, transformar a minha e assim, que as pessoas possam ser transformadas na mesma medida e que essa pessoa que está passando por essa luta, talvez o pedido que eu tenho para fazer nessa mesa é todas as vezes que você compartilhar esse vídeo, diga às pessoas, fique até o final, né? Porque lá teve uma revelação profunda. Sim. Então, muito obrigado de novo por aceitar o convite. Fique esperto que tem volta. Ah, tem. Tem muita coisa acontecendo, coisa na fé. E nós estamos muito felizes. E é isso, cara. Eu quero acabar assim com esse clima de reflexão, sabe? Tipo, todas essas provocações. A unidade, o avivamento, a luta contra Verdadeira oração. a nosso pecado, a verdadeira oração, todas essas provocações. E uma das mais marcantes é essa. É sobre a igreja. É sobre nós. Sim. Sobre ele. Eu sou o Victor Mendes Eu sou o Joe Leal e você está no Dois na Fé. Deus abençoe, Deus abençoe. amados.